Eu tô entrevistando um cara que tem muito repertório com lançamentos, funis perpétuos, trabalhando no G4 Educação, que é a maior escola de negócios do país, saiu lá de São Paulo e hoje está aqui tocando a nossa operação do Viver de A como CMO. Acho que o objetivo, Pedrão, principalmente aqui, você falou, eu sou um cara ultra do bastidor, cara. Tô ali meus últimos 6, 7 anos tocando operações de marketing 100% no off, tá? E agora acho que a ideia é mais a gente vir falar, contar um pouquinho do que a gente tá fazendo, principalmente que a gente quer falar case de 20 milhões que a gente vai construir com inteligência artificial de 100%, tá? Então passei ali pelo desafio do 0 aos 100 mil, depois Cirela, outro desafio ali dos 100 aos 200 milhões, G4, saí efetivamente ali no final de 2023, que a gente entregou um ano ali de 317 milhões de reais na companhia, deixando 100 milhões de resultado de caixa, lucro líquido mesmo, tá? E aí, agora então, como diretor de marketing aqui do Viver de A, eu acho que meu novo desafio é conseguir a gente escalar uma empresa como nunca vista antes. Então, sou pouquíssimos e raras empresas que batem ali 20 milhões de faturamento no primeiro ano do BP, e acho que é mais legal a gente estar fazendo isso com muita inteligência artificial. Então, hoje a gente tem uma empresa que a gente vai entregar esse resultado ali de faturamento apenas com 35 pessoas no time. O que é marketing para você? Para mim, marketing ele remete muito à palavra mercado, tá? Então, marketing, você faz o mercado se movimentar. Fala galera, começando aqui mais um podcast Backstage da IA. O meu nome é Pedro Goioso e hoje a gente está começando aqui mais um episódio, tá? Como vocês viram, a gente está nesse cenário aqui muito diferente, porque esse é um podcast patrocinado pelo Viver de A. Se você não conhece o Viver de A, nós somos uma plataforma que as empresas que crescem e escalam utilizam inteligência artificial. E hoje o podcast vai ser um podcast diferente, tá? Eu estou entrevistando um cara que tem muito repertório com lançamentos, funis perpétuos, trabalhando no G4 Educação, que é a maior escola de negócios do país, saiu lá de São Paulo e hoje está aqui tocando a nossa operação do Viver de A como CMO. Esse cara é Henrique Feitosa. Fala, Como Pedrão. é que tá, meu querido? Muito Beleza? prazer demais estar aqui, cara. É isso aí. Sabe que eu não sou de muito falar em podcast, mas a gente tá aqui realmente para abrir o bastidor de tudo que a gente tá construindo. Eu acho que vai ser, se a gente tá aqui é para agregar muito valor. Espero que aproveitem o podcast. Vamos embora. Bacana. Primeiro podcast do Henrique aqui. O Henrique é bem low profile, galera. henriquefeitosa.ia lá no Instagram. Depois a gente vai falar as redes deles, deixa aí. Mas eu tô querendo trazer o Henrique desses bastidores pra frente, pra ser um influencer, um creator e falar dos cases de sucesso que ele teve, tá? Então, Henricão, se apresenta pra galera aí, cara. Vambora, galera. Primeiro, obrigado. Vamos lá, vamos começar de podcast. Acho que o objetivo, Pedrão, principalmente aqui, você falou, eu sou um cara ultra do bastidor, cara. Eu tô ali meus últimos 6, 7 anos tocando operações de marketing 100% no off, tá? E agora acho que a ideia é mais a gente vir falar, contar um pouquinho do que a gente tá fazendo, principalmente que a gente quer falar do case de 20 milhões que a gente vai construir com inteligência artificial de 100%, tá? Cara, vou contar aqui, jogo rápido, minha história, um pouquinho do meu background, tá? Vou começar lá desde o começo. Eu acho que o background, de onde você veio a criação, é muito importante, né? Então, eu sempre fui um apaixonado por marketing, negócios e finanças. Eram sempre esses 3 pilares. Acho que foi um divisor de águas lá na minha vida para onde eu queria ir, tá? Cara, 15 anos, queria lá ajudar em casa, queria ganhar o meu primeiro dinheiro. Então, como todo jovem, eu comecei ali a trabalhar com gestão de tráfego pago. Fui um dos primeiros alunos ali da turma de subido. Então, Pedro Sobral, grande Pedro Caraca, Sobral, toque, mano. o professor do professor da galera que é gestão de tráfego, né? Então, comecei lá atrás, já num background muito de exatas, de dados e de gestão de tráfego, tá? Então, inicialmente, eu comecei pegando alguns negócios locais. Então, atendi muito negócio local, Pedrão. Atendi padaria, atendi clínica estética, atendi muito nicho médico, atendi nicho de engenharia, etc. Então, eu fui coletando já desde novo várias experiências em vários micro nichos, assim, tá? E antigamente era um jogo bem legal, porque você não precisava ser o gênio de exatas ou o gênio da gestão de tráfego para entregar muito resultado. Então eu lembro lá naquela época a gente atendia uma clínica de estética que a gente tinha um custo por aquisição médico de R$ 1.000 para fechar ali um procedimento estético de 18 a 20 mil reais ali. Então era um CAC muito interessante, foi uma época muito legal e desde novo eu consegui me destacar bastante já nesse pool de micronegócios locais, tá? Então eu sempre tive esse espírito empreendedor e intraempreendedor dentro de mim, então desde novo eu buscava as iniciativas, fazia as coisas. Então quando eu estava ali encerrando, iniciando ali a jornada de todo jovem ali de entrar no mercado de trabalho, eu já me via ali com uma agência, eu já tinha cerca de 20 a 30 clientes, estava tocando uma operação, já liderava um time ali de 10 pessoas, ali lideravam diretamente para mim. E aí estava tocando essa operação, não sabia muito o que queria fazer ali de faculdade, eu sempre seguia ali minhas premissas, né? Quais que eram minhas premissas? Eu sempre fui apaixonado por marketing, negócios e finanças. Acho que é a tríade ali que eu levo para minha vida e tudo que eu vou estudar hoje na minha vida, eu sempre levo a sério esses 3 pilares, tá? Então dali
eu tomei uma decisão que eu acho que não era o modelo de negócio que eu queria construir. Então aquilo ali me trouxe um background muito grande, eu consegui escalar várias e várias empresas ali com gestão de tráfego, consegui me consolidar bastante, mas é muito do que eu queria fazer como propósito, tá? Saindo dali, eu fui tocar várias operações no mercado de incorporação, então atendi Cirela, atendi Ports, atendi Conx, então empresas muito grandes, muito relevantes ali no mercado de incorporação. Ali também foi uma experiência muito, muito enriquecedora, porque você passa por um background de começar a gerenciar grandes contas, tá? Então eu lembro que na época ali em Cirela a gente investia cerca ali de 5 a 10 milhões de reais por mês. Então você acaba entrando num background de preciso validar e testar novos canais para conseguir fazer a receita da companhia escalar, né? E quando você passa de um jogo ali de investir 100, 200 mil por mês para um jogo de investir 10 milhões, você passa por um escopo de quais novos canais eu vou validar, como que eu vou escalar uma empresa, como que eu vou fazer essa empresa ali realmente ganhar a governança corporativa para escalar mais, né? Eu passei ali pelo jogo de escalar uma empresa do zero aos 100 mil reais, quando eu tinha ali meus 18 anos, e ali fui para o próximo desafio para escalar uma empresa que já faturava ali 100 milhões de reais por mês, para ela fazer 200, 300, né? Então são jogos diferentes. E ali é muito legal porque você começa a testar muito canal. Então, de novo, me trouxe um background muito consolidado. Eu lembro já desde novo de, pô, testar todas as mídias. Então, todas as mídias de gestão de tráfego e plataforma eu já consegui testar. Então, desde Twitter Ads, as mais alternativas, Spotify Ads, mídia programática, outbound, já fiz outdoor também, mídia de aeroporto. Então, muita coisa eu consegui testar e consolidar ali na minha narrativa, tá? Então, são duas etapas da jornada, né? A primeira etapa ali, liderando um negócio ali para sair de 0 a 100 mil reais por mês. Depois, à frente ali do negócio para conseguir fazer de 100 a 200, 300 milhões por ano. E aí, passei ali 6 meses de Cirela. Foi uma experiência muito enriquecedora, mas ali a minha paixão por marketing, negócio e finanças, ela sempre permaneceu desde mim. E desde novo eu sabia muito o que eu queria fazer e os meus desafios, né? Partindo de ali, então, acho que eu fui parar numa das escolas mais enriquecedoras da minha vida, que foi o G4 Educação. E quantos anos você tinha quando você entrou pro Eu G4? entrei no G4 tinha 20 anos, cara. Caraca, É, muito as novo, velho. coisas aconteceram muito rápido ali na minha Rápido. carreira e foi bem legal, porque o G4 ele consolidou tudo isso que eu acreditava dentro de mim. Então acho que foi um dos lugares que eu mais consegui ali, colocar em prática todas as metodologias que eu já estava estudando, aprendendo e aplicando. Então acho que todo o meu background de educação, quando a gente fala de educação acadêmica e sofisticação acadêmica, eu não passei por esse background, tá? Meu background ele é 100% prático, então eu me considero efetivamente um cientista ali de growth, então marketing, vendas em finanças, eu gosto muito de testar, principalmente validar minhas próprias metodologias, tá? E todo lugar que eu passei, passo e vou escalando operações, eu tento aplicar essas mesmas metodologias que eu criei e eu tô escalando elas na prática no dia a dia, tá? Então, entrando lá no G4 foi muito legal, porque eu entrei, acho que um background que eu tinha muito forte era de gestão de tráfego. Então, eu entrei lá no G4 tocando toda a parte de tráfego do G4. Então, a parte de online, a parte de imersões, foquei 100% ali num know-how que eu tinha ali com mais vantagem, que era a parte dos produtos digitais. Então, toquei todas as partes dos produtos digitais, até que a gente começou a fazer alguns lançamentos. Então, a gente começou a fazer ali alguns lançamentos grandes, fizemos ali nosso primeiro lançamento de 5 milhões, depois a gente fez um lançamento de 8 milhões, e aí a gente começou a fazer lançamentos de 8, 15, 20 milhões ali num mês. Às vezes lançamentos que a gente fez 30 milhões numa semana, foi o caso do G4 Valley, né? Então a gente começou a escalar essa área ali, que foi a área que a gente chamou de GTM, que é o famoso Go-to-Market ali na metodologia tradicional, né? Então a gente começou a criar, escalar novos canais com metodologias próprias, e aí foi o pulo que o G4 deu de a gente tinha o que a gente chamava de BAU, que é o que a gente chama de Business as Usual, só que a gente não conseguia entregar ali os resultados e metas que foram projetadas ali, só com o que era ali de previsível, e a gente tinha previsibilidade do dia a dia. Então a área de GTM eu ajudei muito na coordenação, de tocar projetos novos, de novas iniciativas. Dali nasceu o G4 Valley, que hoje efetivamente é o maior evento para empresários do Brasil. A gente começou todo o aniversário do G4, que veio o produto G4 Pass, primeiro lançamento de 10 milhões. Então foi muita história, muita coisa legal que a gente construiu. E aí, volto para as premissas de novo, né? Eu sempre fui um apaixonado e aficionado por gestão, marketing, vendas, tá? Então eu queria muito estar num lugar que me conectasse com isso. E aí veio a chegada da inteligência artificial, e eu lembro ali que nas primeiras noites minha cabeça pirou, né? Acho que todo mundo que está escutando o podcast já teve uma interação com IA, ou você é empreendedor, ou você é empresário, já usou um pouquinho IA, e tem um pouco daquele efeito wow, né? Então quando você usa uma IA, você usa o Lovable, sai um prompt ali, você fica, puta que pariu, o que eu posso construir, fazer efetivamente com isso, tá? Então meu coração ele foi muito guiado pela inteligência artificial, por quê? Eu acreditei que através da inteligência artificial eu consigo construir novas metodologias para a gente acelerar empresas cada vez mais rápido, tá?
Então passei ali pelo desafio do 0 aos 100 mil, depois Cirela, outro desafio ali dos 100 aos 200 milhões, G4, saí efetivamente ali no final de 2023, que a gente entregou um ano ali de 317 milhões de reais na companhia, deixando 100 milhões de resultado de caixa, lucro líquido mesmo, tá? E aí, agora então, como diretor de marketing aqui do Viver de A, eu acho que meu novo desafio é conseguir a gente escalar uma empresa como nunca vista antes, tá? Então, sou pouquíssimos e raras empresas que batem ali 20 milhões de faturamento no primeiro ano do BP, e acho que é mais legal a gente estar fazendo isso com muita inteligência artificial, que é a metodologia e o legado que a gente quer construir, tá? Então, hoje a gente tem uma empresa ali, o Pedro está muito envolvido na operação, tocando projetos muito importantes, que a gente vai entregar esse resultado ali de faturamento, então de vendas nominais, apenas com 35 pessoas no time. Então, muito do que a gente está construindo, aí você passa por alguns outros backgrounds que eu já tive ali, que às vezes time de marketing, tinha o próprio time de marketing G4, né, Pedrão? A gente tinha 70, 80 pessoas lá só no time de marketing. Hoje você sabe, você está alocado aqui dentro da estrutura, o time de marketing hoje do Viver de A, a gente conta com 7 pessoas. Então, com a inteligência artificial, o time do Viver de A, a gente está conseguindo realmente fazer coisas nunca visto antes. Então, acho que muito do objetivo de eu vir aqui, falar com a galera, é muito que o que a gente está fazendo aqui, out of box, a gente precisa passar para a galera, tá? Então, explicar um pouquinho dos frameworks, explicar um pouquinho das metodologias e de como a gente está construindo aqui um case que o Brasil nunca viu. Top demais, velho. E como que foi essa transição sua do G4 pro Viver de A? Pra você sair lá de São Paulo, aquela selva de pedra, pra estar aqui em Florianópolis, qualidade de vida, Irado. construindo esse ecossistema de A, que é basicamente a Ilha do Silício que a gente tá fazendo aqui. Total. Cara, muito do que eu quis fazer essa transição é porque, como eu disse lá no começo, eu gosto muito de desenhar e validar metodologias próprias, tá? Então, uma das metodologias que a gente estava usando muito lá no G4 Educação é o sistema de escalonamento por canal. Então, o que que a gente fazia? Era um sistema de growth em que a gente consegue ali dentro dos meus canais de aquisição aprimorar e escalar um pouquinho onde eu consigo extrair mais resultado e receita efetiva, tá? Então, uma vez que a gente validou esse framework no G4 e é o framework que o G4 usa até hoje, então, pessoal, como que é feito esse framework? Framework do G4 Educação, que a gente fez para entregar 317 milhões de receita e 100 milhões de lucro líquido no ano passado. Basicamente, a gente mapeia todos os nossos canais de aquisição que a gente tem, e aí acho que todo modelo de negócio hoje tem ali seus 3 a 5 must-haves canais de aquisição, e a gente começa a mapear ali todas as métricas que a gente tem dentro desse canal. Então, desde a métrica ali de MQL, que a gente gera para o comercial, minha taxa de SAL, que é Sales Lead Accepted, até minha taxa de conversão para com o comercial, né? Então, uma vez que eu tenho todos esses canais mapeados, eu começo a entrar a fundo na estratégia ali de escala, na estratégia ali de criar mais eficácia dentro dos canais, né? Então, uma vez que a gente desenhou essa metodologia, antes de eu sair do G4, eu já comecei a validar isso com alguns clientes externos, tá? Então, lá dentro do G4 é muito incrível, a gente faz muito resultado legal. E eu quis muito, Pedrão, ir para mercado para validar essa metodologia. Então, trabalhei com o Thiago Franco, que é hoje um membro do clube, acabou de se tornar mentor do G4 Educação. Trabalhei ali com o Carol Rache, trabalhei ali com o negócio de clínica de estética automotiva. Então, comecei a validar essa mesma metodologia em alguns modelos de negócio, tá? E aí foi muito legal ver, Carol Rache mesmo, a gente saiu ali de lançamentos que a gente fazia de 7 a 8 milhões para fazer 12 milhões de faturamento. Thiago Franco ali está construindo uma empresa para entregar um BP de 100 milhões aqui nesse ano efetivo. A gente começa a validar essa metodologia em outros negócios, começa a ver o quanto ela é preditiva. A gente consegue ali, uma vez que eu tenho meus principais canais de aquisição, eu consigo entender onde eu aloco mais budget, onde eu aloco mais estratégia e onde eu aloco know-how para escalar aquele canal. Então, uma vez que você cria essa metodologia que ela é preditiva, eu comecei a entender onde eu podia colocar inteligência artificial. Então, uma vez que eu já sei quais são meus principais canais e como eu consigo colocar mais força e energia neles para entregar mais resultados, quando eu descobri a inteligência artificial, para mim foi realmente um divisor de águas. Eu falei, tá, como que eu pego essa metodologia que eu desenhei, que eu já validei, estou validando tanto no G4 quanto em outros clientes, e eu consigo colocar IA para ganhar mais exponencialidade nisso. Então, nos mesmos clientes externos, eu comecei ali a mapear algumas alternativas, algumas coisas que eu poderia fazer. Um desses meus clientes era ali o Rafael Milagre. Então, o Rafael Milagre, grande Rafael Milagre, acho que hoje é a principal autoridade ali de inteligência artificial para negócio do Brasil. A gente começou a desenvolver todo um trabalho junto ali. Foi muito do que eu trouxe para ele. Rafa, esses aqui são os seus 5 principais canais de aquisição. Essa estratégia a gente tem que seguir nesse canal, esse direcionamento a gente tem que seguir nesse canal, e aí a gente começa a escalar o que é o Viver de A, tá? Então, quando eu conheci o Viver de A e conheci o que era o produto Viver de A, eu comecei a acreditar cada vez mais no modelo de negócio, e aí efetivamente eu dei um all-in para vir participar 100% da operação, tá? Então hoje estou aqui 100% da operação do Viver de A,
e realmente a gente está construindo um case como nunca antes visto no Brasil. A gente vai entregar esse resultado de faturamento, isso só no primeiro ano, né? E quando eu olho o nosso modelo de negócio, Pedro, eu acho muito legal. A gente está trabalhando muito com a tagline de a plataforma das empresas que crescem com inteligência artificial. A gente vê um potencial de exponencialidade a longo prazo muito grande, né? Porque é o que eu falo, cara, todo negócio ele tem ali uma margem que é a curva da exponencialidade. Então você passa ali seu primeiro ano, quando você está saindo do endpoint do zero para construir algo relevante de muito esforço, segundo ano de muito esforço, terceiro ano de muito esforço. Geralmente no terceiro, quarto ou quinto ano, se você tem um bom modelo de negócio validado, você tem ali o que a gente chama da lei da exponencialidade, né? Então, quando a gente pega uma empresa que ela entrega 20 milhões de resultado no primeiro ano, você entende que daqui a 3, 4, 5 anos a estatística da exponencialidade vai ser muito grande. Então, o modelo de negócio, o valor que a gente agrega para os nossos clientes, ele é tão poderoso que efetivamente eu dei um all-in e estou vindo aqui construir ali realmente a maior plataforma de inteligência artificial do Brasil, cara. Bacana, cara. Muito interessante a história, a jornada do Henrique, pessoal, porque ele vem de um background de growth, de gestão, de estratégia, de negócio, de finança, e também é um cara muito novo. Creio que, cara, tem um futuro incrível pela frente aí, várias conquistas. A gente que tá mais no backstage aqui sabe. E, cara, muito feliz de compartilhar essa jornada contigo aqui no Verde A, porque tu é um cara que tem visão, tem negócio, vem da mesma escola que eu, também vim da V4 Company, essa questão de, pô, você ser o cientista do marketing, dados, MQL, aquisição, que para muitas pessoas não fica difundido, né? Pô, marketing é publicidade, marketing é Total. propaganda, marketing é fazer imagenzinha e na verdade não é isso muitas das vezes, tá? E eu queria começar justamente com essa pergunta, cara. O que que é marketing para você? Animal, cara, adoro essa pergunta. Cara, como eu falei, e aí eu vou voltar para a premissa toda hora no podcast, né? O que que eu sou apaixonado? Marketing, gestão e finanças. Para mim, marketing ele remete muito à palavra mercado, tá? Então, quando a gente olha o marketing, para mim, o tema conceitual do que é marketing para mim, teórico e não prático, tem a ver com a evolução do mercado. Então, marketing, você faz o mercado se movimentar. Qualquer empresa que você pega para escalar, crescer essa empresa, tem muito a ver ali com gestão, tem muito a ver com, às vezes, você olhar uma estratégia para algum canal de aquisição, ou uma estratégia, às vezes, para melhorar o produto. Às vezes, marketing pode estar em melhorar o produto. Se eu for fazer alguma modificação em produto, deixar esse produto mais sexy, ou adotar uma metodologia de crescimento de PLG, eu estou fazendo marketing através do produto, tá? Então, marketing, para mim, ele engloba esses três pontos. Marketing está em finanças, marketing está em operações, marketing está em produto, marketing está no escopo geral. Então, quando eu olho marketing muito como mercado, na palavra teoricamente dita, tá? Mas eu olho marketing como alavancagem de negócio. Então, quando eu pego gestão e pego negócios como um todo, e por isso que eu sou apaixonado por marketing, negócios e fazer negócio escalar, então acho que toda a jornada que eu for embarcar para o resto da minha vida vai ser muito do game de fazer empresas escalarem, tá? Meu game com certeza não é entrar em empresas ali de alto porte e tentar escalar ali pontos percentuais, né? Para fazer a empresa escalar, mas com certeza é tirar a empresa ali que a gente chama do stage 2 para o stage 3, 4, e o marketing, para mim, ele engloba tudo isso. Então, marketing é tudo que você vai fazer para fazer uma empresa crescer. Marketing tem a ver com o mercado. Eu posso aplicar marketing em produtos, posso aplicar marketing em operações. Então, todo o ecossistema que eu faço de marketing para fazer uma empresa escalar tem a ver com o que eu acredito ali que é marketing, não só aquela visão que a galera tem às vezes de publicidade e propaganda. Então acho que quando a gente pega todo mundo que está sendo formado a partir de agora, ele vem desse background, de publicidade e propaganda, né? Ou tem um profissional de marketing ali que é o profissional de brand, esse tipo de publicidade e propaganda, e agora tem a nova galera que é a galera da aquisição, né? Então que olha dados, etc. Mas para mim o marketing ele é mais do que isso, tá? O marketing envolve brand, envolve aquisição, mas o marketing ele é o responsável pela alavancagem do negócio. Então, mais do que vendas, efetivamente, assim, o marketing ele serve, para você olhar 360 todo o modelo de negócio e entender por onde e como você consegue fazer esse negócio crescer, consegue fazer tal canal crescer. Eu acho que fica de grande lição para a galera que ouve, é mudar esse conceito que às vezes ela tem na empresa de, pô, meu diretor de marketing tem que olhar só para branding, ou ele tem que olhar só para aquisição. Por que não você provoca o seu diretor de marketing ou seu time de marketing, ou às vezes seu analista de marketing fazer uma mudança num produto que vai te permitir ali sair de um resultado X para um resultado 2x. Então, às vezes, o marketing ele tá em olhar, e várias vezes no dia a dia eu olho muito mais do que o escopo da caixinha marketing, tá? Eu olho finanças, eu olho resultado de negócio, eu olho como o marketing influencia ali em CAC, como o marketing influencia no meu DRE.
Então, como que eu consigo juntar todos esses pontos para escalar uma empresa? Isso para mim é marketing, Pedrão. Bacana. E cara, falando de KPIs, quais são os principais indicadores que você olha e fica diariamente acompanhando no marketing? Animal, cara. Hoje, como eu falei, a gente está construindo, e é legal falar pra galera, um case nunca visto antes no Brasil. Então, entregar 20 milhões de reais de faturamento de receita com uma empresa 100% de inteligência artificial é um baita desafio. E algumas coisas a gente está fazendo como o mercado nunca viu. Então, se a gente for pegar hoje as principais escolas de marketing, os principais CMOs do Brasil, eles olham alguns dados, vou te dar exemplo João Branco, ou vou te dar alguns exemplos outros CMOs grandes do mercado. Hoje eles estão olhando efetivamente para CAC, custo de MQL e como eu consigo escalar ali dentro dessas duas métricas, né? Acho que são ali os dois principais indicadores, né? Para começar, que a nossa operação hoje a gente não roda com SDR, então acho que é a única operação do Brasil ali que a gente tem um time comercial que está entregando 3 milhões de reais de receita no mês que a gente não tem um SDR, tá? Então a gente roda operação ali realmente de pré-venda 100% com inteligência artificial. Outra, a gente está validando um funil 100% de agendamento direto. Então a gente tenta hoje diminuir o máximo de fricção entre a jornada do cliente, entre o cliente que tem desejo do meu produto e é meu ICP, até ele cair ali numa jornada de nível de consciência com o meu time comercial. Então a gente realmente valida novos escopos e novos funis dentro do que a gente está construindo aqui, tá? Quando eu olho hoje as duas principais métricas que eu olho ali no dia a dia, eu estou olhando ali muito para um funil de agendamento direto. Então hoje que eu olho efetivamente todo dia é quanto está meu custo por reunião agendada e realizada, tá? Que eu faço toda a minha operação acontecer, então olho esse dado ali mais do que tudo. E eu olho hoje muito time, tá? Então, como a gente está construindo, qual que é o meu KPI quando eu olho o time, tá? É olhar ali meu deadline de demandas quando está sendo entregue no meu Kanban. Então, como a gente está fazendo um case nunca feito antes no mercado, a gente precisa entregar o máximo de. Hoje, o nosso jogo, Pedro, você está muito envolvido na operação, é eficiência operacional. E você que aí tá em casa, às vezes você acha que você não tá no momento de olhar eficiência operacional porque sua empresa é pequena ou porque você ainda não tá no momento de negócio adequado. Mas eficiência operacional é a palavra no mundo da inteligência artificial. Então você entender onde você aplica eficiência operacional para você entregar mais resultado, principalmente aplicando inteligência artificial, é que muda o jogo. E é por isso que a gente consegue hoje fazer tanta coisa ali em marketing, tanta coisa na empresa, que a gente é muito eficaz nas ações que a gente faz, tá? Então, olho hoje todo dia ali, primeiro, eficiência operacional do time, como KPI ali no meu Kanban, para ver quais são as ações que estão rodando. E como segundo, eu olho o custo por reunião realizada e reunião agendada. Visto que hoje a gente tem uma jornada, e aí eu convido todo mundo também a começar a validar funis com menos fricção. Eu acho que hoje, se ficar esse principal insight hoje para a galera, é que cada vez mais a galera tem jornada com muita fricção. E aí elas acabam fazendo ali um funil em que o mais importante é olhar a taxa de conversão do fundo do funil, né? E eu prezo muito a tag, já validei isso em vários cenários, de que não existe ali você fazer funis e fluxos com muita fricção para você qualificar o máximo possível o lead, tá? Porque matematicamente, quando a gente está fazendo ali a soma do potencial de receita, de quando você vai fazer alguma ação, se você aumenta o topo do funil, mesmo que você diminua essa taxa de conversão, efetivamente ali na soma, no resultado final de receita, que é o seu potencial máximo de receita para o canal, você vai extrair mais valor, tá? Então hoje eu convido o pessoal a testar funil de jornada de fricção reduzida. Então, um funil mais direto, um funil com mais alcance, um funil que muitas vezes você não vai captar ali um lead mais ideal, mas seu resultado de potencial de receita final vai ser maior. Então é muito do case que a gente está construindo hoje aqui no Verde A. Não, pois é, cara, realmente bater 20 milhões de receita no primeiro ano, uma operação sem SDR, com 35 pessoas, é um enorme desafio, cara, seja para marketing, para vendas, como qualquer outro setor. E eu tenho uma tese muito interessante, que inclusive eu aprendi no G4 Educação, que é, cara, primeiro você tem pessoas, não pessoas em quantidade, mas sim em qualidade, e Total. pessoas oscilam no início. Essas pessoas constroem processos e depois, com o processo, você automatiza com tecnologia. E essa fica a minha primeira pergunta para você. Eu vi que você falou de GTM, de go-to-marketing, de profissional de aquisição, mas quais pessoas você acha que é essencial ter uma operação que vai faturar aí 20 milhões de reais por ano? Quais as pessoas, time, estratégia, etc. Legal. Cara, eu sempre gostei muito de trabalhar no modelo de squads, então desde ali do começo da minha jornada, acho que a primeira empresa ali que eu fundei, o que eu mais queria era contratar ali o meu primeiro mix squad, tá? Porque e eu gosto muito desse modelo de escalar microtimes através de squad, tá? Tem aquela famosa regra ali que um líder não pode ter ali mais 6 liderados com ele, então eu gosto de seguir isso muito na princípio, e quando o time está escalando ali, isso, é melhor você colocar um outro líder ali na operação para você ganhar mais agilidade.
Então, e hoje é muito legal, Pedrão, porque às vezes com um micro squad de marketing bem formado, você consegue ali realmente entregar muito resultado e entregar um resultado exponencial. Às vezes, se você tem uma empresa ali que você está faturando 100, 200, 300 mil por ano, realmente você acha que você precisa ali, às vezes, de mais time para entregar ali 2 milhões, mas você precisa ali de um time sênior, bem estruturado e com um squad bem estruturado. Então, acho que uma outra premissa de todos os projetos que eu trabalhei, desde quando eu fundei ali minha primeira empresa, é eu efetivamente gosto de montar times mais sêniores, tá? Então eu acredito que quando a galera é mais sênior ou entende mais da operação, fica muito mais fácil você entregar ali o resultado ideal. Eu não acredito ali em você ter times com muitos clusters, então você ter ali desde o analista até o júnior, ir treinando o júnior. Eu efetivamente gosto de montar primeiro micro squads, então você monta ali um squad essencial para você entregar o seu resultado efetivo de marketing. E galera, hoje em dia são raros os negócios que sobrevivem ali 100% no modelo de SLG, que é o modelo que vai depender ali bruscamente pela força de vendas, tá? O marketing hoje, ele é realmente o canal e o motor principal de aquisição de 80% das empresas. E eu te convido a refletir se hoje o seu modelo de negócio, ele não é MLG, se você fizesse ali algumas modificações, o quanto a mais você não conseguiria escalar a sua empresa para você conseguir entregar mais resultado. Quando a gente pega ali micro squads, o que eu acredito que hoje é o principal micro squad para a gente entregar ali qualquer resultado, efetivamente eu acredito que uma empresa fatura 20 milhões, é a tese que a gente está validando aqui com apenas esse micro squad. O primeiro profissional é o profissional de paid media, tá? Que é um profissional ali que ele é muito voltado a background de dados, então eu gosto muito de denominar essa cadeira como um growth leader mesmo. Então, que é o cara ali que ele vai tocar toda a estratégia dos nossos canais de tráfego. Então, hoje, tráfego, ele, quando a gente pega ali a matriz da metodologia dos nossos canais de aquisição, todo negócio ele precisa do canal de tráfego pago para escalar. Então, qualquer negócio que você for pegar ali que tem como premissa crescer pelo modelo de MLG, e aí, pessoal, quando eu falo MLG, eu estou falando de Market Lead Growth, então, são negócios que têm alavancagem de receita ali, principalmente como marketing, como canal principal. Volta naquilo de marketing é mercado, né? Marketing vai fazer o seu negócio crescer e escalar. Esse profissional ali de paid media, ele vai ser principal. Hoje, todos os negócios que eu passei, ele tem ali uma jornada que paid media representa ali da receita geral, Pedrão, entre 10 a 30%, tá? Então, qualquer modelo de negócio você vai passar, óbvio, tem alguns outliers, já trabalhei com modelo de negócio ali que a receita de paid media representava 5%, e já trabalhei com negócios como e-commerce, por exemplo, que paid media representava 90% do canal de aquisição da empresa, tá? E aí, eu gosto muito de pegar esse tipo de profissional e quando eu contrato todo o meu time de marketing, eu olho a parte ali de raciocínio lógico em exatas. Então, hoje, sempre quando eu vou priorizar uma contratação, eu olho muito a parte de raciocínio lógica e de exatas da pessoa, assim. E às vezes são premissas que você valida rápido, tá? Então, algumas perguntas, você vê a linha de raciocínio da pessoa, se a pessoa é mais rápida, se ela consegue te responder algo ali em segundos, você já acaba captando se ela é boa ou não, tá? Então, esse primeiro profissional de paid media. O segundo profissional que eu acredito muito para alavancagem ali do modelo de negócio é ali um bom designer, um bom web designer. Então, quando você está consolidando ali toda uma parte de brand, ID visual, estrutura, que eu acho que é a premissa, se você quer escalar hoje qualquer modelo de negócio, primeiro, você vai ter que ter uma boa parte de ID visual, consonância e repetição. Repetição gera memória, memória ali gera branding e branding reduz CAC, tá? Então, brand é construído com o tempo, a gente está construindo agora o brand do Viver de A, e com certeza hoje a gente já colhe os resultados ali de um CAC menor pela marca que a gente tem, tá? Então você contratar ali um bom profissional ali de D visual, um profissional designer mesmo, tá? Que pode ser ali um cara ali no começo do squad inicial, que ele vai fazer todos os seus criativos, vai fazer todas as suas páginas. E Pedrão, você sabe muito bem, hoje em dia com inteligência artificial, essa parte você não precisa nem contratar o cara mais sênior. Então a IA ela já consegue te dar muito fundamento de que você pega um bom profissional ali pleno para sênior e coloca inteligência artificial nele, ele vai produzir muito mais. E o que é legal que eu vou falar lá no final é que quando a gente termina esse squad inicial, se você coloca inteligência artificial nele, realmente você vai ter uma galera sênior com muita eficácia operacional, tá? Então vamos lá, o primeiro profissional, paid media, o segundo profissional, ali um designer e web designer, o terceiro profissional, que eu acredito muito hoje no modelo de Founders Growth. Então, um dos canais de aquisição que a gente pode ter ali no modelo de negócio são os canais das redes sociais. Então, são os canais de conteúdo, são os canais de branding. De novo, conteúdo reduz CAC também. Então, acredito que uma boa social media hoje, ela faz muita diferença ali no seu modelo de negócio, tá? Então, vamos lá. Primeiro, paid media. O segundo, você tem um bom web designer e designer. Terceiro, você tem um bom social media. Segundo, você precisa de um bom cara de dados. Então, vai ser ali, pode ser desde um Heavy Ops. Hoje em dia tem a cadeira de Heavy Ops AI, que é muito famosa no mercado. Mas você precisa de um bom cara que ajuda você a conectar todos esses pontos.
Então é um cara ali que vai estruturar o seu CRM, é um cara que vai cuidar da sua parte de tagueamento para todos os seus dados estarem ali fluindo bem, é um cara que vai te apresentar ali as principais métricas do funil e é um cara que vai fazer a coisa fluir, tá? Então é um cara de operações que vai fazer todo o seu time de marketing ali produzir sem ter ali nenhum gargalo no dia a dia, tá? E hoje tem uma cadeira que antigamente eu já considerava muito essencial, então até 3 meses atrás eu tinha aqui na minha operação, que era um copywriter, e hoje eu já não acredito mais tanto nessa premissa. Então, hoje, com o avanço da inteligência artificial, eu acho que o seu time muito bem treinado com inteligência artificial, ele consegue te entregar muito mais resultado, tá? Então, Pedrão, eu tô falando ali de um micro squad de 5 pessoas, que eu efetivamente acredito, com 5 pessoas, você consegue construir uma empresa de 20 milhões de resultado por mês. E aí, você que tá me assistindo, às vezes você tem ali um time de marketing, tem 20, 30 pessoas, ou você tem um time de marketing que tem 15 pessoas e tá faturando ali 100 mil por mês. E você não entende como a gente consegue entregar tanto resultado no dia a dia e tanto de coisa que a gente consegue fazer, né? Depois você consegue deixar a operação mais robusta, você contrata ali um analista de CRM para você consolidar a sua base de dados, você contrata um cara para tocar GTM, você contrata um cara para trocar novos canais, mas realmente um time de squad com 5 pessoas, eu consigo alavancar no negócio para sair do 0 ao 100 mil, do 100 mil para 1 milhão e do 1 para 2 milhões, tá? Passando o jogo de 20 milhões, as coisas já ficam mais complexas, né? Mas é muito legal, cara, porque isso quebra muito paradigma que a galera tem no mercado hoje de que, pô, quem será que eu contrato? O que eu preciso fazer? E aí, às vezes, o cara que tá me ouvindo agora fala: não, esse cara é maluco. Não tem como eu construir com 5 pessoas uma empresa que faz 20 milhões, né? E é legal porque a gente tá mostrando isso na prática Não, aqui. exato, cara, exato. E assim, cara, a gente tá falando aqui de 20 milhões de receita no ano, com 5, 6 pessoas do time de marketing, que é o nosso cenário atualmente. E seguindo essa linha de pessoas, processos, tecnologia para poder escalar, você já falou de pessoas, eu gostaria de saber quais os principais processos que você olha no seu dia a dia em marketing. Eu sei que você olha muito para Scrum, para Kanban, a gente faz as dailies, os comitês, mas quais os principais projetos que você, como diretor de marketing, olha? Legal. Eu acho que hoje a galera confunde muito conceito no mercado, porque eu acredito muito no modelo de gestão por reunião, tá? Então, eu acho que, primeiro, reunião é sua principal ferramenta de gestão. Você, como líder de um negócio, você, como líder ali numa operação dentro de uma empresa, você tem que usar a reunião como sua principal ferramenta de gestão. O que eu vejo hoje, a galera usa a reunião muito errado. Então, quem nunca trabalhou no ecossistema, ou às vezes você sem perceber, está envolvido numa operação que você passa o dia inteiro em reunião, você não consegue efetivamente produzir nada e entregar um resultado eficaz. Isso acontece muito, tá? Então, acho que primeiro eu olho muito em usar reuniões estratégicas para alavancar minha operação. Então, depois disso, eu gosto muito de trabalhar no modelo de comitês, que eu sempre trabalhei na minha vida, desde que eu fundei a minha primeira empresa. Então, eu bato muito nessa premissa ali dos canais de aquisição, pessoal. E eu convido a todos a terem esses números na minha cabeça. Hoje, qualquer número que você perguntar ali de qualquer canal dentro da minha empresa, eu vou saber efetivamente como está o resultado do canal. Então, eu gosto de colocar comitês por canais, tá? Então, eu pego ali primeiro um comitê de paid media. Então, para entender como que eu consigo alavancar em paid media, um comitê de social, como que eu consigo alavancar em social, um comitê de eventos, como que eu consigo alavancar em eventos, que são ali reuniões estratégicas, então uso reunião ali como uma pauta estratégica para eu aprofundar durante 1 hora no comitê, tá? E o comitê, Pedrão, ele tem que ser algo desconfortável para o seu time, tá? Então, se o seu time tá chegando no comitê e tá todo mundo feliz, tá todo mundo sorrindo, tem algo errado. Então, o comitê é pro cara ir suando pro comitê mesmo, porque se ele tá entregando um resultado ruim, ele como dono do canal, ele tem que sentir aquilo, ele tem que sentir aquela pressão. Então, se o meu gestor de tráfego, se o meu cara de paid media não está entregando um bom resultado em mídia, e a gente vai para o comitê de paid media, ele tem que sentir essa pressão. Ele tem que saber que o dele está na reta, ele tem que saber que o dele está ruim. Eu lembro muito que a gente fazia lá no G4, era bem legal em alguns comitês, que a gente pegava assim, às vezes a gente pegava um cara júnior e um cara sênior, e o cara sênior não estava entregando um resultado bom no canal dele, e o cara já chegava suando na reunião, né? E diversas vezes eu chegava no cara júnior e falava: ó, fulano, fala pro cara que é mais sênior que você, por que que ele não tá entregando resultado nesse canal? Então o cara ficava ultramente desconfortável na reunião, tá? Então acho que principalmente o comitê, você ter ali períodos semanais para você alavancar no seu canal de aquisição, é o que vai te fazer ali alavancar bem. Além disso, a gente usa muito Notion na operação, então acredito muito no modelo de gestão por documentação. Então, hoje no nosso time de marketing, a gente tem um Notion bem completo. Acho que o time segue bem a risca, então todos os projetos, deadlines, todas as tasks, a gente tem tudo muito bem mapeado lá. Isso é bem legal, porque qualquer pessoa que entra ou sai é muito fácil onboardar a pessoa.
Então, efetivamente, não precisa tanto de mim hoje para fazer um onboarding de uma pessoa. A pessoa abre ali o Notion, ela consegue ler muita coisa, consegue aprofundar muita coisa, o que por si só isso já acelera muito a operação. Mas acho que se eu fosse resumir a tríade principal é: um, você ali usar a reunião estratégica; dois, você fazer o seu comitê; e três, principalmente a documentação. Então, uma vez você tem tudo isso documentado, as coisas fluem rápido, tá? E a partir disso você começa a implementar alguns reportes na operação. Então é muito simples, eu sempre gostei muito de uma gestão por missão, assim, eu acho que microgestão hoje ela tá um pouco ultrapassada, tá? Eu acho que passa um momento em que seu time precisa de microgestão, e você tem que olhar no dia a dia microgestão, e acho que hoje o próprio Iago Martins, ele me cobra muito de fazer microgestão no time, tá? Mas ainda assim eu acho que quando você dá uma missão, você tem um time sênior, que nem a gente falou lá atrás, você mune eles com inteligência artificial na operação no dia a dia ali, e eles estão direcionados para um resultado, e você coloca esses 3 princípios, as coisas fluem, né. E às vezes no dia a dia, como é muita coisa, você sempre tem que ficar olhando, revendo o que tá dando errado, o que tá dando certo. Principalmente aqui no Verde A, a gente tem um volume de demandas muito alto, então tem muita coisa pra gente entregar. Então, passa por um trabalho de você define a estratégia. Então hoje a gente tem todo o nosso calendário até o final do ano já desenhado, que foi um trabalho que a gente fez ali no começo do semestre, tá? Então todos os eventos, todos os lançamentos, todas as ações que a gente vai fazer, uma vez você já tem ali no seu BP e no seu calendário anual de marketing tudo desenhado, é você implementar esses 3 pontos, ficar no acompanhamento e execução. E ali o time flui. Top demais, velho, top demais. E agora pro ponto aqui que mais importa, cara. A gente falou de pessoas, falamos de processos, bora falar sobre inteligência artificial, velho. Agora sim. O que você tá fazendo de interessante de inteligência artificial no marketing, que já é um case de sucesso? Eu sei que você é mentor aqui no Viver de IA, tem a sua formação de tráfego pago com IA, e agora eu queria ouvir isso de você, velho. Animal. Vou começar pelo ponto mais importante para você que quer implementar IA na sua empresa. O mais importante, Pedrão, primeiro, é mentalidade, cara. Eu acho que você tem que usar IA como mentalidade, provocar muito a galera a usar IA como mentalidade. E, obviamente, isso aqui no Verde AI é muito fácil, né? Então, a gente vem de uma empresa de inteligência artificial, todo mundo quer usar inteligência artificial, né? Hoje, as principais coisas que mudaram o game, eu acho que no marketing de inteligência artificial, é o time inteiro procurar todo dia coisas para usar. Então você mesmo usa muita coisa de inteligência artificial no seu dia a dia, que às vezes projetos no Notion que você ia levar às vezes um dia para fazer, você faz em 1 hora. Às vezes uma análise que você ia levar uma tarde inteira para fazer, você faz em alguns minutos, tá? E o que eu mais gosto hoje eu provoco muito o time e o time trabalha muito com Lovable para a criação de sistemas para os comitês e para o uso de alavancagem do dia a dia. Então, cara, a gente já criou vários e vários e vários sistemas no Lovable que aceleram muito minha operação. Então, alguns exemplos práticos. Hoje, na parte ali de paid media, que é um canal muito importante para a companhia hoje. Hoje, toda a parte de paid media, a parte de traqueamento e a parte ali de como colocar traqueamento de campanha, fica tudo num sistema interno nosso que a gente criou, sem ser desenvolvedor numa plataforma dentro do Lovable. Então, a gente criou todo esse sistema para a gente colocar ali o theme campaign, para a gente taguear certinho de onde estão vindo as nossas campanhas. Então, a gente criou uma plataforma 100% ali, que antigamente você precisaria de um programador, ou precisaria ali de um baita reviews para fazer. A gente criou 100% com inteligência artificial. Hoje, todas as nossas partes de UTM, tagueamento, está 100% no Lovable. A gente precisou fazer alguns disparos para alavancar nossa operação. Então, disparo de e-mail, disparo de WhatsApp. A gente usa muito o Lovable. A gente criou uma ferramenta interna para usar o Lovable para fazer disparo. Então, acho que a primeira premissa que eu falo é se encarar IA como mentalidade. Então, você ali como empresário, como líder, gestor de uma empresa, se você não está provocando o seu time, se você vê que a galera não está usando IA para construir sistemas, para construir relatórios, para construir as coisas, você está perdendo eficácia operacional. Então, acho que o primeiro é isso, é usar como mentalidade o seu time está usando IA. E eu acho que nesse ponto a gente é privilegiado, porque o time inteiro do Viver de IA, principalmente no marketing, usa muito inteligência artificial no dia a dia, tá? Agora, sim, de aplicabilidade prática, hoje o que é 80/20 ali para marketing está alavancando muito o nosso resultado, tá? Primeiro, você criar ali algumas plataformas para automação de disparo. Então, isso para a gente está sendo muito eficaz e entra muito num jogo de eficácia, porque a gente consegue construir plataformas do jeito que a gente quer. Então, hoje os nossos disparos eles são 100% feitos com inteligência artificial e API oficial, feito e construído do nosso jeito. Então, é super simples, super prático, super intuitivo. Eu não preciso ali ter uma plataforma robusta de mercado e realmente são plataformas caras que você paga ali anualmente, principalmente pelo volume de base de dados que a gente trabalha, tá? Que hoje a gente já faz ali disparos para 8 a 10 mil pessoas por dia. Então, se você fosse contratar uma ferramenta dessa no mercado, seria caro e nada intuitivo.
Então todas as ferramentas que eu usei ali de automação de disparo, de base, etc, elas são complexas, às vezes você precisa treinar um cara ou mexer ali. Então a gente cria tudo do nosso jeito. Eu acho que as plataformas que a gente criou de disparo, são muito produtivas pra gente fazer. E aí, cara, 3 é algo bem básico, tá? E eu acho que o básico ele acaba alavancando muito a nossa operação, que é hoje a gente tem um chat GPT bem estruturado com agentes para cada função e para cada coisa. Então, foi muito do que você provocou, inclusive, o time para construir. A gente tem hoje o chat GPT do marketing, mas como que a gente usa de maneira eficaz? A gente tem vários micros agentes que a gente usa lá, e às vezes o time traz um agente, pô, vi um agente no mercado, eu acho que a gente pode usar aqui, vou colocar dentro ali do nosso guarda-chuva de marketing, dentro do nosso chat GPT. Então a gente usa bastante isso e os agentes realmente eles trazem muita produtividade para o dia a dia, tá? Então hoje, por exemplo, eu tenho um agente de copy que o meu gestor de tráfego usa só para fazer anúncios no gerenciador. Então ele digita ali só um prompt, já sai tudo pronto, tudo no nosso padrão de cor, no nosso padrão de identidade visual, no nosso padrão de copy ali para fazer. Hoje, o meu web designer, ele tem ali um agente de IA dentro ali do ChatGPT, que ele vai digitar um prompt, aquilo já vai sair um modelo pronto, para ele colar numa outra inteligência artificial, que é o HeyGen, para fazer vídeos para a gente ganhar alavancagem. Então, com certeza, a gente construiu vários micro agentes. Eu acho que o ouro tá muito aqui. E isso é o que eu sinto que é algo básico de se fazer, tá? Não é nada complexo, mas que no dia a dia a gente cria muita agilidade. Então a gente tem vários agentes hoje para fazer relatório, agente de copy, agente de design, que às vezes em questão de minutos a gente faz algo que a gente levaria horas para fazer, né? E o chat GPT a galera já tá muito acostumada a usar. Então acho que são esses dois, ter plataformas que você desenvolve com seu time, tá? E você ter ali vários agentes bem estruturados que vão te trazer alavancagem, né? Não, e não é qualquer conhecimento que é usado nesse agente. O próprio agente de copy lá, ele só foi treinado e Isso. especializado com todo o conhecimento do Alex Hormozzi. Nesse último lançamento que ele fez aí de 100 milhões de dólares, de 100 milhões, né, de modelos de negócio. Aham. Não entendi muito bem porque eu não cheguei a me aprofundar, mas assim, as copies saem muito boas, velho. Sai. Copy, funil que a gente faz, a gente tem agente até pro Lovable lá que o Milagre criou para poder criar a plataforma, SaaS. Então a gente utiliza IA com estratégia, até mesmo para poder criar IA com estratégia e com conhecimento certo. E até um ponto que você falou, você não mencionou a economia, cara. Por exemplo, só de Sendflow, lembro que você pagar uns 10 mil reais por ano, você conseguiu economizar tudo no N8N no Lovable ali para poder fazer a gestão de grupos. Isso, Exato. inclusive, é uma solução que dá para vender, hein, cara. Exato, exato. Cara, é muito legal porque, se você usa IA da maneira certa, e eu convido os empresários a refletirem, estou usando IA de uma maneira que me traz muito ROI, a gente bate muito nessa tecla aqui no Verde A, né, no retorno do investimento. Se Sim. você usa IA de uma maneira certa, você traz um ROI que eu não consigo nem mensurar, cara. Então só do Sendflow na nossa operação, ou Takelybeep, ou YuPchat, qualquer outra ferramenta que a gente fosse usar de disparo, a gente ia gastar, hoje no nosso volume, cerca de 8 mil por mês, tá? Lá no começo a gente ia gastar ali 1.000, 2.000 por ano. Hoje a gente tá falando ali de um custo que a gente ia ter de 80 mil por ano com o time, tá? Aí você pega ali ferramentas de disparo que a gente faz. Você pega ali plataformas que a gente desenvolveu interna, que às vezes eu gastaria. E eu acho que quando eu falo de economia, eu olho muito no valor hora homem do time, que é um cálculo que a galera não faz e tem muito que fazer. Então, pô, você tem um micro squad de 5 profissionais sêniores. Então, hoje o meu time, ele é efetivamente muito bem remunerado. Então, é um time sênior e eu cobro a galera de resultados como sênior e eles têm que entregar o máximo de potencial. Então, quando eu coloco IA e eu olho o valor hora homem do meu time, que às vezes um profissional que para mim é caro, que ele passaria ali 1, 2, 3 horas montando um reporte, montando um relatório, e ele consegue com a gente estruturar isso muito bem para me entregar em meia hora, você cria muito eficácia. E aí, quando eu olho o valor hora homem de produtividade que eu tô ganhando no meu dia, pô, aí, cara, o ROI é bizarro. Então, você como empresário tem que olhar ali no dia a dia onde a inteligência artificial está trazendo retorno. Se você está usando IA e a IA não está trazendo retorno de investimento para sua empresa, você está usando IA da maneira errada. Pois é. Inclusive, fica até uma dica para vocês aqui, eu quero entrar muito nesse ponto agora. A gente criou um microsite que viralizou recentemente, que é o microsite de planejamento estratégico com IA. Inclusive, convido vocês, vou deixar o link aqui embaixo, é só você digitar planejamento.viverdeA.ai que você acessa. Basicamente, você preenche as informações da sua empresa, seu cargo, o nome da sua empresa, qual que é o segmento, faturamento, número de funcionários, objetivos e desafios. E ela traz em um one-pager para você todo o seu planejamento estratégico do que você deve seguir para poder escalar, aumentar a receita, diminuir custo e aumentar a eficiência, etc. E agora eu queria ouvir de você, velho. Para o empresário que está assistindo aqui, como que ele pode criar um planejamento estratégico para a empresa dele, seja em marketing, vendas, como você tem mais background, utilizando inteligência artificial? Legal, tem muita coisa que dá para fazer com IA pra você estruturar o seu planejamento, tá?
Eu acho que, depende muito do nível do jogo que você é empresário ou você é líder de uma empresa tá jogando, tá. Quando você tá num nível ali de tirar uma empresa do 0 ao 100.000, eu acho que muito de você usar a ferramenta que a gente já tem pronta da inteligência artificial, o Pedrão vai deixar aqui na descrição, isso aí já vai te trazer uma robustez em nível de negócio, que só você colocando algumas informações ali de IA na sua empresa, isso já vai te ajudar, tá. Agora, se você tá num outro nível de escalar uma empresa ali de 1, 2, 3 milhões por mês, 20, 30, 40 para cima de milhões de faturamento por ano, eu acho que é um nível de você criar um bom RAG, um bom banco de dados ali e munir com o máximo de informações uma IA que a sua empresa pode ter, tá? Então isso é uma coisa que efetivamente eu estou me provocando a fazer, então criar um banco de dados bem robusto de todas as métricas da companhia hoje. Então, métricas efetivas de faturamento, métricas efetivas de funcionários, quantos colaboradores sua empresa tem, qual a sua DRE, qual que é a sua margem de lucro para o produto. Então, a própria IA, ela pode te ajudar a direcionar muito bem isso. Então, acho que você criar, se você está num jogo mais avançado, é um jogo de você pegar o máximo de informação de banco de dados que você tem da sua empresa, colocar isso num agente e ir alimentando, alimentando, alimentando ele, porque, cara, existem empresas que pagam ali R$ 1 milhão para fazer uma consultoria de planejamento estratégico. E efetivamente ela entrega um resultado igual ao num grande planejador estratégico. Então, se você saber usar bem a inteligência artificial, você vai conseguir ter mesmo o resultado de um cara que contrata o planejamento estratégico por 1 milhão. Então, você está jogando um nível mais avançado, você alimentar muito bem um banco de dados com todas as informações. Então, cara, pega mesmo planilha de faturamento, joga lá, pega a sua DRE, fala qual está a sua margem de lucro, vai só colocando informações, informações, alimentando essa IA com o banco de dados da sua empresa, depois pede os outputs para ela. Então pede, pô, como que eu estruturo isso? Como que eu faço isso? E aí, uma vez que você tem isso estruturado, eu acho que eu volto naquilo que você falou, né? Então, são pessoas, processos, tecnologia, né? Você colocou tecnologia, você implementou alguns processos ali para validar seu planejamento estratégico. Agora, eu acho que vale muito essa ir a mercado, consultar mentores. Então, consultar o próprio Viver de A, consultar pessoas que você admira, empresários que você admira, para entender e te dar direcionamento. Mas uma vez que você já tem um pré-planejamento estratégico muito bem consolidado, qualquer pessoa, empresário ou mentor que está jogando um outro jogo que você ainda não está jogando, se você for apresentar para aquilo, ele vai bater o olho, ele vai te dar 2, 3 pontos ali que você vai ganhar uma baita alavancagem, assim. Bacana. E, cara, desde quando eu entrei aqui, tem uma coisa que eu vi que você faz que, assim, sensacional, é um case extremamente fora da curva, que é, desde quando você entrou na operação, todo final de mês você faz um fechamento overall. Então, não só de marketing, mas da empresa inteira. Cara, quanto que a gente investiu, quanto que faturou, quantas pessoas tinha no time, quanto que foi o nosso custo por lead, MQL, quantidade, tempo, de todas as fases, detalhado até o final. E você falou que utiliza muito inteligência artificial para poder fazer isso com planilha, com análise de dados. E eu queria saber, e queria que você desse essa dica para o empresário que está assistindo, que é, cara, como que ele pode usar a inteligência artificial para ele poder fazer uma análise mensal da empresa dele, para ele saber, cara, qual que é o meu momento atual, para onde eu devo ir, como que eu devo estabelecer metas para o próximo mês. Perfeito, cara. E realmente esse é uma metodologia que muda o jogo, tá? Você ter esses endpoints de fechamento ali, primeiro mensais, depois por quarter e depois por semestre, isso muda o jogo porque direciona muito o planejamento da sua empresa. Então, acho que a métrica que eu pego principal ali nesses comitês, e aí fica a dica para todo mundo que tá assistindo aqui agora, é você olhar crescimento, primeiro, month over month, então mês contra mês, quanto eu tô crescendo a minha empresa em comparação ao mês anterior. Você pegar crescimento quarter over quarter, então, por trimestre. Trimestre passado eu faturei X, esse trimestre eu faturei Y. Quanto eu cresci em relação ao trimestre anterior? Isso por si só, eu acho que já é a base para você escalar qualquer empresa usando marketing, usando vendas, usando finanças, então tudo que você vai fazer ali para estruturar a sua operação, tá? Como que a IA me ajuda muito nisso no dia a dia. E aí tem muito a ver do que eu falei ali no ponto anterior de planejamento estratégico. O que que eu faço? Eu pego todos os dados da minha empresa, então dados de receita, dados de faturamento, dados de custo por MQL, então meus principais dados, e eu vou jogando numa IA. Então eu vou colocando ali no agente para ele insumar quais são as principais métricas de operação que eu consigo ali entregar, tá? E tem uma coisa que eu gosto muito de fazer é perguntar para a IA e usar muito o que a gente chama de prompt de contexto, né? Então eu falo para a IA, pô, se você fosse um planejador estratégico, se estivesse ali guiando uma empresa para entregar ali 100 milhões de resultado de lucro bruto em 2025, qual análise, qual dado você usaria? Pô, Então, muito quando você usa a IA assim, ela te entrega um resultado ali realmente bizarro. Eu realmente consigo extrair algo que um profissional muito sênior, que passou por anos e anos de mercado, conseguiria ali me insumar em segundos.
Então, uma vez que eu mapeio ali minhas principais métricas, coloco para IA e faço essa pergunta ali mais para IA me provocar, a IA já me provocou várias vezes de, pô, traz um dado, por exemplo, que é um dado que a gente olha muito de receita por lead. Então, hoje a gente está partindo de um jogo de olhar só quanto eu pago do meu custo por lead, ou meu custo por MQL, minha taxa de conversão, mas olhar qual que é a minha receita por custo de lead e taxa de conversão. Então, porque eu sei que se eu tenho um MQL, que eu tenho uma receita por lead maior, faz mais sentido, às vezes, eu colocar mais dinheiro ali e realmente esquecer os outros e colocar mais grana ali, para eu conseguir escalar minha operação, né? Então, uma grande virada de jogo pra gente aqui no Verde A foi, a gente tinha ali os nossos níveis de perfil, que a gente costumava olhar em nossa operação, geralmente vinha de A até E, tá? E a gente olhava muito, Pedrão, quanto que tá ali nosso percentual de lead E e F. Então, o que a gente falava ali que, cara, quanto menos lead E e F eu tiver, ali por uma linha de raciocínio lógico, mais eu vou faturar, porque eu vou trazer mais lead ABC, né? Mas quando a gente começou a olhar essa análise de receita por lead, a gente começou a olhar ali que efetivamente meu lead E, principalmente, ele me trazia receita. E era uma receita por lead até relevante ali, não era tão discrepante ali entre o D e o E. Agora, quando eu olhava meu lead F, realmente minha receita por lead ela não compensava nada. Então a gente passou por um jogo de, pô, vou segurar budget aqui, vou evitar ao máximo trazer lead F para começar a colocar mais orçamento nisso também. Então, quando a gente faz isso, a gente conseguiu aumentar muito o nosso funil, começou a trazer mais resultado exponencial de receita. E muito isso por um insight que a própria IA, com esse prompt que eu dei para a IA, ela me provocou, olhou os dados de receita, olhou os dados de quando eu estava investindo e trouxe esse insight que realmente mudou o jogo da nossa operação, cara. Bacana. E você como CMO de uma operação que vai faturar 20 milhões no seu primeiro ano no BP, eu queria ouvir de você, quais as principais ferramentas de inteligência artificial, de automação de dados, você utiliza no dia a dia? Beleza. Cara, eu acho que hoje principalmente é muito ali, direto com o meu Heavy Ops, usar muito o N8N para automatizar alguns reports. Então é muito importante hoje você ter reports automatizados, né? Que a gente recebe ali relatório de mídia paga. Agora a gente está tocando ali um evento grande que vai ser o principal evento da companhia do ano. Então todo dia a gente tem ali no canal comunicados um report de como tá os ingressos, tá? Dois, você usar muito um stack de IA com Lovable para o Lobo, ele é uma ferramenta que ele possibilita a gente construir vários e vários sistemas, tá? Então, principalmente hoje, todos os nossos dashboards eles estão com Lobo. Então, dashboards que às vezes, de novo, eu precisaria ter um baita profissional de BI, profissional que só fazia dados. Hoje, com o meu Heavy Ops, eu consigo colocar ele para fazer dados, consigo colocar ele para cuidar de fluxo. Então, muito que a gente usa o Lovable é porque hoje todos os nossos dashes estão no Lovable. Então, acho que tem uma palavra que eu falo muito no dia a dia que é mobilização. É você conseguir mobilizar o time numa causa. Então, acho que ter a TV com os dashboards, você engajar seu time num número que você olha ali no dia a dia e usar a inteligência artificial para isso faz toda a diferença. Então, o N8N, que a gente usa muito para automatizar reportes, para automatizar relatórios, o Lovell para criar várias e várias ferramentas, principalmente os nossos dashboards. E aí, a gente tem por fim também, que a gente falou, o ChatGPT, tá? Então não tem mistério. Eu acho que se você for entrevistar o restante da empresa, principalmente o time de projetos, eles usam muitas e diversas ferramentas de inteligência artificial. Eu acredito muito na premissa de que trazer eficiência operacional ela não é complexa. Eu vou bater muito nessa tecla. Você não precisa de 1 bilhão de ferramentas de IA. Você precisa saber como usa IA. E aí a própria plataforma do Viver de IA, ela mostra muito isso. Então hoje a gente tem, são 45 hot seats que a gente tem, mais de 5 formações para você aprender a usar IA do jeito certo. Então, não necessariamente você vai ter que usar 1 bilhão de ferramentas, e é óbvio que a gente usa várias outras ferramentas, então eu uso muito Cloud, eu uso muito Gemini, o time usa muito RayGen para alavancagem de criativo, mas são ferramentas mais micro. Quando eu olho o resultado macro do que a gente tem que entregar, é principalmente a gente usar o Lovable, tá? Para construir sistemas que isso alavanca muito a nossa operação. A gente usar o N8N para automatizar reports. E o N8N ele é a base hoje da nossa ferramenta de disparos também e a gente usar ali bons agentes no chat GPT, bem orientados, bem instruídos, bem usados. Isso aí a gente ganha muito alavancagem no time. Bacana. E cara, eu sei que você é um cara muito estratégico, tá sempre acompanhando diversas empresas, fazendo benchmarking, estudando conhecimentos do Vale do Silício, de growth mesmo. Eu queria ver sua visão de inteligência artificial para os próximos 2 anos, principalmente para a parte de aquisição, mas mais para essa parte geral do mundo hoje. A gente tá vendo empresas, cara, como o Lovo sendo construídas do zero até 1,8 bilhão de valuation, tá? Ela conseguiu em 8 meses, trazendo esse dado concreto aqui, mais de 100 milhões de ARR, e eu queria ver a sua visão do mercado de inteligência artificial para os próximos anos, sendo bem aberto assim contigo, cara. Cara, sendo bem aberto e assim, eu acho que esse discurso de que a IA vem para ganhar força nos colaboradores,
ele é 100% bullshitagem, tá? Realmente a IA ela veio para cortar pessoas. Então, ponto. É muito bonito o discurso que a IA vem para ganhar eficiência operacional, para pegar o seu funcionário e fazer ele produzir muito mais, mas no fim do dia, sem papo bonito, a IA vai reduzir pessoas, vai reduzir custo e vai te dar mais lucro, tá? Então, se você acredita que a inteligência artificial não vai substituir cadeiras, ela com certeza vai entregar um resultado muito melhor do que o seu copywriter júnior, do que o seu gestor de tráfego júnior. A IA vai conseguir substituir pessoas e entregar um resultado mais eficaz, tá? Então, eu acho que a IA para os próximos 2 anos é uma coisa que eu vou ficar muito feliz, que é um conceito hoje que está muito já fundido cada vez no mercado, que é One Business Person, né? Então, eu vou ficar muito feliz quando eu ver ali um negócio que bateu 1 bilhão de faturamento sendo construído por uma pessoa. Isso tá para acontecer em breve. Então, a IA ela vem muito no aspecto de trazer senioridade para as coisas que você quer fazer no dia a dia, e substituir cadeiras. Eu acho que a IA vai substituir cadeiras sim, então, isso traz um aspecto de que hoje você tem que correr muito para você conseguir um trabalho estratégico, para você conseguir entregar mais resultado. Tem a pergunta que a gente faz muito aqui, né? Por que que uma IA não te substituiria? Então, se você não tiver essa resposta na ponta da língua e você não entender como você entrega mais resultado de negócios do que uma inteligência artificial, você vai estar fora do mercado. Isso é ótimo, porque isso vai possibilitar cada vez o mundo ter mais vantagem competitiva. Então, acho que a gente passa ali para os próximos 2 anos de um mundo em que o nível de senioridade ele vai estar cada vez mais fácil de se atingir, uma vez que a gente tinha ali, quando a gente pega numa jornada de cadeira tradicional, e eu que trabalhei em Cirela, o G4 é um pouco diferente, mas Cirela é muito tradicional disso de você tem que passar 5 anos para se tornar um profissional pleno, mais 5 anos para se tornar um profissional sênior, isso no mundo da inteligência artificial acaba. Porque hoje em dia o acesso ao conhecimento ele está tão vasto, você consegue ali entregar efetivamente usando IA da maneira certa, um planejamento, uma entrega, um relatório, uma estratégia ali tão boa quanto qualquer outro profissional sênior. Então, o nível de senioridade, esse nível de alavancagem, ele vai se tornar muito rápido. Então, eu estou falando ali que um profissional ultra sênior, ele vai ser formado em 2, 3 anos. Então, a gente vai ter profissionais ultra high level no mercado. Às vezes você vai ver um moleque ali de 23, 24 anos que realmente ele é muito melhor do que o cara ali que passou 10, 15 anos de carreira, tá? E às vezes é um cara que ia te cobrar para trabalhar na sua empresa, se quiser contratar um diretor geral ali que já passou por diversas multinacionais. Hoje, se você quiser contratar ali profissionais muito robustos, é uma cadeira que você vai gastar ali 30, 40, 50 mil para puxar um cara que às vezes não tá nem no nível tão relevante de negócio. E a IA ela vai possibilitar uma pessoa ali de 25, 23 anos bem orientada, com um bom background institucional e educacional, entregar ali o mesmo resultado para sua companhia. Então a gente passa para os próximos 2 anos de a IA vai trazer pessoas muito sêniores num nível muito rápido, e sim, a IA vai substituir a sua cadeira. Então é um trabalho hoje muito mais estratégico de você olhar modelo de negócios, você entender como se alavanca modelo de negócios e usa a IA para entregar mais resultado. Eu acho que os próximos 2 anos ele vai cada vez mais, a internet ela trouxe um aspecto de diminuir de vantagem competitiva, né? Então, antigamente era impossível a gente a gente discutir ou combater negócio com a Coca-Cola em algum canal de distribuição, né? Sim. Então, a Coca-Cola hoje ela ganha o jogo em canal de distribuição ali de logística. Mas quando a gente pega em canal de distribuição de mídia paga ou até de mídia por atenção, a Coca-Cola hoje compete com a gente. Então eu consigo ali efetivamente através do celular captar a atenção de um lead que poderia estar vendo ali um comercial, um anúncio da Coca-Cola. Então a inteligência artificial ela vem para efetivamente diminuir ainda mais essa vantagem competitiva. Então quando a gente pega uma empresa ultramente estruturada e uma empresa que está ali crescendo o mercado agora, eu consigo ali entregar o mesmo resultado de produto, o mesmo resultado de entrega, o mesmo resultado de onboard que às vezes uma empresa ultra consolidada. Então isso aí vai causar um impacto no mercado que eu acho que hoje a gente ainda não tá nem preparado e a gente tá só na ponta do iceberg, né? Também acho, cara, também acho. E, cara, até chegando pra essa parte aqui mais no final, é o seguinte, foram muitas coisas aqui pro empresário, pra pessoa que tá assistindo de o que é inteligência artificial, por que que ela deve aplicar, como que ela faz, mas eu queria que agora você resumisse tudo isso e falasse pro empresário que tá assistindo esse vídeo aqui, uma dica, cara, como que você, empresário, pode utilizar a inteligência artificial para poder potencializar o seu negócio? Aumentar a receita, aumentar a eficiência, reduzir custo, aumentar a margem. Qual a principal dica que você dá para o empresário que está assistindo esse vídeo? Cara, nunca implementa nada de A se você não efetivamente ter certeza que aquilo vai aumentar a sua receita ou diminuir seu custo. A gente bate muito nessa tecla. Se você for implementar, nem que seja um chat GPT que é R$ 100, você tem que entender e ter clareza de onde aquilo vai aumentar a sua receita ou diminuir seu custo.
Pô, muita gente hoje fala: "Pô, eu tenho ChatGPT na minha operação, eu uso o Lovable, eu tô usando o N8N". Tá, quanto de receita colocar o N8N na sua operação tá causando? Quanto de diminuição de custo? De novo, existem coisas que você precisa ter a resposta na ponta da língua. Se eu te perguntar quanto você faturou na sua empresa no mês passado, você vai ter essa resposta na ponta da língua, né. Agora, se eu te perguntar quanto você, teve de redução de custo por implementar a inteligência artificial, eu duvido que você que está assistindo até o final do podcast vai ter essa resposta na ponta da língua. E aí eu te falo que você vai entregar muito mais resultado para sua companhia de crescer, escalar, ganhar lucro, se você tiver essa resposta, do que você tiver a resposta ali de quanto sua empresa faturou. Então, principalmente para você que é empresário, está começando, eu acho que e até sobre o nosso produto Viver de A, ele realmente consegue te atender nesse aspecto ponto a ponto. O Viver de A é hoje a plataforma das empresas que mais crescem com inteligência artificial. Você ter hoje a resposta na sua ponta da língua de quanto a IA está reduzindo o custo ou está aumentando sua receita é muito mais importante que qualquer outra pergunta. Então, você ter o Viver de A aclopado na sua operação, ou você ter muita clareza nessas duas respostas, eu estou usando o N8N, que é uma ferramenta de IA, para implementar um fluxo, em que esse fluxo está me possibilitando não ter um agente de pré-vendas que está me economizando uma média de R$ 10.000 por mês. Isso é muito mais importante que qualquer outra coisa. Então, acho que para você que é empresário hoje, se você não tiver clareza nessas duas coisas, você implementar IA na sua empresa, vai se tornar gargalo, vai se tornar uma ferramenta que você não vai estar usando ali no dia a dia e vai se tornar custo, tá? Inteligência artificial também pode ser custo se você não souber usar ela da maneira certa, né? Concordo 100%, cara. Galera, pô, sensacional esse podcast contigo, cara. Se eu pudesse, a gente ficava o dia inteiro aqui conversando. Tem 1 bilhão de reunião Como só. a gente fica aí direto, almoça, passa o dia inteiro junto aí, cara, muito sensacional. E se você que tá ouvindo aí é empresário, tem interesse em tudo isso que o Henrique falou, te convido também a conhecer a plataforma do Viver de A, o nosso ecossistema que a gente tem. Link vai estar aqui embaixo na descrição, viverdea.ia. Henricão, cara, show demais. E pra gente encerrar agora aqui, cara, já tá Boa. um bom tempo falando, a gente tem reunião daqui a pouco. Eu sempre faço uma pergunta para as pessoas que eu entrevisto aqui no podcast, tá? Mal. Essa pergunta é: qual a coisa mais foda que você fez com inteligência artificial e como que você fez ela? Legal. Cara, com certeza a coisa mais foda que eu fiz em inteligência artificial foi a automação do sistema de disparo em massa. Então hoje eu tenho total controle da minha operação para disparar, o que eu acho que todo empresário que está ouvindo hoje ou tem um custo muito alto com isso, ou tem uma dificuldade de controle de base muito grande com isso, tá? E hoje toda a minha limpeza de base de dados é também feita com inteligência artificial. Então, eu ganho muito alavancagem porque eu consigo filtrar minha base de dados em segundos, então eu consigo saber ali qual que é meu lead A, meu lead B, meu lead que tem melhor taxa de conversão em segundos, e eu consigo ali disparar isso de maneira muito fácil ali num grupo do WhatsApp, etc, e fazer as coisas acontecerem. Então isso aí mudou efetivamente o nosso jogo. Cara, muito top, velho, muito top. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Mais um podcast sobre marketing com IA. Falamos sobre aquisição, receita, como que você pode ter mais eficiência e mais escala no seu negócio. Agora, Ricão, fala pra galera onde que eles acham você nas suas redes. Galera, procura lá no LinkedIn. Como eu falei, eu sou bem low profile, então tô começando a produzir conteúdo agora. Eu acho que eu produzo conteúdo muito no sentido de mostrar realmente o que a gente está construindo aqui. Eu acho que o Brasil tem que entender a nível de negócios o que a gente está entregando e a nível de inteligência artificial como isso pode mudar o seu jogo. Então lá no LinkedIn, Henrique Feitosa. Se quiser me seguir lá no Instagram também, é henriquefeitosa.ai, tá? Aguardo vocês lá. E, Pedrão, muito produtivo, muito Muito foda. obrigado, cara. Obrigado pela presença aí. Vai ter outros podcasts também junto com o Henrique aqui, a gente falando sobre temas. Esse é o primeiro de muitos. Fico muito feliz aí por você, suas conquistas, tá começando a produzir conteúdo agora. Prevejo muito sucesso pra você, irmão. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. O link das nossas redes vai estar ficando aqui embaixo, o meu também, do Viver de A, para caso você queira aprender. A gente vai ficando por aqui. Valeu, até o próximo episódio. Tchau, tchau.